da Graça Cast está no ar, é quarta-feira. Chega na quarta, o que você já pensa? É o dia de me sentar à mesa para ouvir e conversar com o nosso pastor Aloísio. Esse encontro semanal, que já entrou para a nossa agenda, ele vem com a participação de muitos ouvintes. Está aqui, ó, a pauta na minha mão e as participações registradas. Então você que quer participar, não se esqueça, manda mensagem lá no Instagram do pastor Aloísio e também no escoladagraça.com. E eu vou dizer também aqui, quem assiste no YouTube, se você se inscrever, você vai ganhar o acesso aí ao chat, aos comentários, e nós também coletamos por lá participações. Mas eu não vou mentir para você. A melhor participação, que é aquela que vem em forma de vídeo, ela acontece no culto de celebração. Então, domingo, nós estamos sempre aqui na Igreja Videira do Setor Bueno, às 10 da manhã o culto inicia. Se você chegar um pouco antes, você consegue participar lá com a equipe do Escola da Graça Cast, fazendo a sua pergunta. Dito isso, vou cumprimentar o nosso pastor que já está aqui e para mais uma semana de mesa com o Escola da Graça Cast. Pastor Aloísio, sempre uma alegria estarmos aqui. Uma ótima tarde, pastor. Obrigado, pastor Guilherme. Para mim também é um momento de descontração, de lazer. Então, para mim, isso aqui é como se fosse uma folga, né? Eu sento com irmãos preciosos e compartilhamos, né, de coisas da palavra de Deus. Não existe nada mais gratificante do que isso. Compartilhar as verdades da palavra de Deus é o que faremos hoje. Você que está conectado conosco, tenho certeza vai ser muito abençoado. Aleluia! Conosco aqui também, participando, o pastor Marcos Mota. Uma ótima tarde, pastor Marcos. Ótima tarde, Guilherme, pastor Aloísio e pastor Luiz Rigonato. Que alegria, mais uma vez, né, fazer parte desse time aqui, de estar ouvindo o pastor Aloísio a compartilhar mais a respeito da graça de Deus, do evangelho da graça, né? Isso para mim é motivo de muita alegria, viu, pastor? E pastor Rigonato. Representamos milhares de ouvintes que nesse momento querem perguntar e comentar. Pastor Marcos Mota e também pastor Luiz Rigonato. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos nossos ouvintes. E, como o pastor Luiz disse, é um momento de muito lazer, de desfrute, porque além da presença do pastor Aloísio, o pastor Marcos Mota, assim, a abordagem, né, o assunto, que é sobre a graça do Senhor. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aqui a gente fala de vida boa e como obtê-la, viu? Então não saia daí e compartilhe com outros. Aleluia! Bom, a pergunta de muitos ouvintes aqui, ela é classificada, então nós temos sempre 4 blocos. O primeiro a gente fala de veja a graça. E é o caso do Cristiano, pastor Aloísio, que ele está dizendo que ele sentia que tudo na vida dele ia fracassar. Acho que é a sensação de muitas pessoas. Olha como ele diz aqui, ó. Boa tarde, pastor. Durante muito tempo da minha vida, eu carreguei a sensação de fracassar em tudo que eu tentava fazer. Cada situação difícil, quando eu falhava, eu sentia que não merecia perdão e nem ajuda. Mesmo assim, eu sempre orava pedindo para que Deus fizesse um milagre, trouxesse restauração e paz. Ultimamente, tenho me sentido mais calmo, menos ansioso, tenho aprendido a me cobrar menos, mas eu ainda carrego dúvidas. Por exemplo, como entender à luz da palavra que a graça de Deus é para mim também? E por que às vezes nos sentimos fracos e limitados, pastor? Bom, a graça é justamente para quem não merece. Porque se você merece, você não precisa de graça. Então, a ilustração bíblica, lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 5, Paulo diz o seguinte: para aquele que trabalha e veio receber o salário não é favor, não. É dívida. Mas para aquele que não trabalhou e mesmo assim vem receber o salário para esse é graça. Entendeu? Agora, quem tem a cara de pau de não trabalhar e ir receber no final do mês? Só aquele que entende que o filho do patrão fez o serviço. Quando você entende que o filho do patrão fez o serviço, você vai receber, que o serviço foi feito e o patrão tem que te pagar, porque o serviço foi feito, não é? E aí o que acontece? A graça exige um pouco, como é que eu vou dizer a palavra?
cara de pau. Não sei se deveria falar dessa maneira. Né? É muita cara de pau. Você fez a bagunça e agora quer que ele arruma. Você que aprontou agora veio buscar ajuda. Tem que ser um pouco sem vergonha, né, pastor? Como é que você pede um negócio que você não merece? Você não merece, entende? Então, mas isso é que é graça. Por isso a graça é uma coisa louca realmente. Não é, Cristiano? Então você é sim alvo da graça de Deus, porque você está dizendo aqui que sentia que não merecia nem perdão, nem ajuda. Pois é, a graça é para você. Porque aquele que se acha bom, merecedor do perdão de Deus e da sua ajuda, é um fariseu. E os fariseus não receberam nada de Jesus, só os pecadores, não é? Então a graça é para você. Agora, você está dizendo que ultimamente está sentindo mais tranquilo, né? Porque tem aprendido a se cobrar menos. Muito bem. O que faz você acha que é você que está se cobrando, mas o nome disso é acusação, condenação, culpa que o diabo vem trazendo sobre a sua vida. Muita gente acha que isso é bom, vai me levar a aperfeiçoar, a crescer. Não, não é bom, vai te fazer muito mal. Entendeu? Então não é uma questão de parar de se cobrar, é uma questão de parar de se condenar e de aceitar a condenação, porque tudo isso vem do acusador. Agora, como é que você consegue vencer a condenação? Crendo que foi completamente perdoado. Você é perdoado. Não há mais registro da sua dívida diante de Deus, porque ela foi paga, né? Como o pastor Guilherme gosta de dizer, todo o carnê foi quitado. Então não virá cobrança de Deus para você mais. Então o seu relacionamento com ele muda completamente. Por isso que conhecer a graça envolve sentir um alívio, um descanso na alma. Me parece também, pastor, eu me lembro de uma aplicação. Antigamente, na empresa que a gente viajava, né, a Azul, eles tinham vários itens. Hoje em dia parou. Você viaja de Azul, aí tinha biscoito de polvilho, goiabinha, jujuba, né? E aí a atendente perguntava, qual você vai querer? Geralmente, pastor, todo mundo educado pedia um só. Não, eu vou querer o biscoito de polvilho. Não, me vê a jujuba. Às vezes, eu falava assim, me vê um de cada. Ah, meu Deus. Você não devia contar essas coisas aqui. Ainda bem que Jesus Cristo mudou o meu viver. Tem gente achando que você é só guloso. E eu me lembro que às vezes eu até colocava na mochila isso aqui mais tarde com café, para ser uma delícia. Mas assim, pastor, era notório o olhar de todo mundo, que o povo olhava e falava assim, e pode pedir um de cada? E eu disse para ele, eu não sei se pode. Eu pedi e ganhei. Então eu acho que com Deus parece um pouco, né, pastor? Você sabe que talvez um ou outro olhou para você com um olhar espantado. Mas pode ter certeza que alguns olharam com olhar de condenação. Que isso? Que abusador. Mas aquele cara não tem noção, não. Entende? Ele ficou com raiva. Então, quando você fala da graça de Deus, você tem isso. Tem aqueles que te ouvem e falam, puxa vida, rapaz, isso é muito bom. Aí tem outros que ouvem e ficam com raiva de você. Quanto mais você fala, mais irado ele fica. Como assim? Quer dizer, todo o meu esforço que eu estou fazendo, Deus não vai olhar? E aquele lá que só está aprontando, agora chega de graça? Ah, isso é um evangelho light. Esse é o evangelho da porta larga, não é? Então, é o mesmo que você deve ter passado. Sim. Importante. Por isso, quando o Senhor vier te oferecer algo, pega tudo. Amém. Eu prefiro ser criticado. Pelo menos eu ganhei tudo. Em cima disso que o Guilherme falou, acontece comigo todas as vezes que eu vou no Subway fazer o sanduíche. Você não sabe o que escolher. Aí chega na hora dos ingredientes. Do recheio. A pessoa pergunta para mim, o senhor quer isso? Ou tomate, ou pepino? E eu falo, eu quero tudo que eu tenho de direito. Aí o meu sanduíche do Subway, ele é bem robusto. Eu imagino. Por quê? Porque ele coloca todos os ingredientes para mim que eu tenho de direito. Eu estava pensando nisso que o Guilherme falou sobre a jujuba, lembrando aqui dessa história do nosso Cristiano, que ele fez. Como entender à luz da palavra e que a graça de Deus é para mim? Se ele entender que ele é filho, ele tem tudo de direito, tudo que é de direito do filho, da herança do filho. Sim. Então, se ele compreender que ele é filho, se ele tiver essa clareza de filho, como ele vai descansar muito mais, porque ele vai perceber que a graça é abundante para ele, né, pastor? Amém. É isso mesmo. Pastor, eu fico pensando, dando asa para a imaginação, falando sobre graça,
o irmão do filho pródigo. Vendo ele assim, indignado com aquele camarada que gastou tudo, né? Gastou a parte da herança que cabia para ele, ele foi para lá, para o mundo dissoluto, gastou tudo. E agora o filho pródigo recebendo tudo de volta. E ele ficou pensando desse jeito assim que a gente pensa sempre. Esse cara é um folgado, né? E o pai é injusto. O pai é injusto, o pai assim, parece que é imprudente, né? Agora tá derramando bênção sobre ele. Não tem quando alguém está recebendo sem merecer, o outro de fora não fica julgando? Folgado. Né? Agora você sabe, a parábola foi escrita por causa do irmão. Ele é o personagem alvo de Deus. Ah, é? Sim, claro. Jesus, ao contar a parábola, estava querendo falar para os fariseus. Os fariseus é o irmão mais velho. Se acham bonzinhos, fizeram tudo, e de repente chega o Senhor e abençoa o pecador. Os pecadores são curados, os pecadores recebem. Os pecadores aprontaram de tudo. É verdade. Aprontou. E o fariseu fica com raiva. Então não pode ser Deus. Deus não pode ter feito isso. Só pode ser o espírito de Beelzebu. Não é isso que eles dizem? Porque estão com raiva. Raiva do quê? Da graça de Deus. Então a graça de Deus, ela desperta essas coisas mesmo no crente que é cheio de merecimento. Ele acha que Deus está sendo injusto. Vendo quem não merece receber. Porque vamos imaginar uma situação mais prática no nosso dia a dia. Você tem uma mulher que acabou de chegar na igreja, veio de uma vida promíscua, cheio de enfermidades, né? Doenças que vieram por causa disso, e ela está agora com um problema. Ela está com um câncer. Tem um outro irmão que é um líder, que jejua, Tá que muito dá o tempo na dízimo, igreja. está muito tempo na igreja, conhece a Bíblia, também está com câncer. Os dois vêm para receber oração. O que acontece? Como é que esse irmãozinho às vezes ora? Pai, tu sabes que tenho sido fiel na tua casa esses anos. Estou aqui para te pedir. Ele veio confiado em qual justiça? Na dele. Mas aquela mulher, ela não tem nada para confiar. Ela só pode dizer, Deus, se não for tua misericórdia, eu não posso receber porque eu não mereço nada. Eu te pergunto, qual dos dois vai embora curado? A mulher. Mas eu te pergunto, o irmão vai ficar feliz? Vai não. Nada. Não vai ficar, não vai rir com os que riem. Não, aí no outro culto ela vem testemunho que foi curado, hein, pastor? E aí? Exatamente. E ele não foi. E ele não foi. Ah, meu Deus. A vida não é fácil. Essa é a surpresa do céu, pastor, quando nós chegarmos lá? Eu acho que é uma das. Eu acho que você vai ter muitas surpresas por lá. Aqueles que hoje aqui parecem grandes, lá não serão tão grandes. E outros que aqui você nunca ouviu falar, vão ter o nome mencionado no alto-falante. Se é que tem alto-falante por lá. Mas essas surpresas nós teremos, né? Agora, meu desejo é que não seja eu uma surpresa. Que todo mundo olhe e fala assim, é isso que a gente esperava mesmo do pastor Aloysio, né? Eu gostaria de ouvir isso. Amém. Ore para que seja assim. Amém. Eu fico imaginando Estevão, pastor, recebendo o apóstolo Paulo no céu e pensando, uai, ele? Olha aí. Por isso que o céu tem a ver com Cristo. Né? O céu tem a ver com Cristo. Aleluia. Vamos então ao vídeo do Marco Aurélio, ele lá da Cidade Livre, e ele vai perguntar agora para o pastor. Vamos ver. O vídeo diz, pastor, a ambição é sempre negativa do ponto de vista bíblico. Em que momento a ambição se torna pecado? O vídeo dele pergunta. Mas não vai perguntar isso aqui da Paula Andrade? Paulo Andrade, Ah, verdade. Eu tô pulando aqui. Esse é o segundo vídeo que eu acabei de ler. Tá bom. Pode ser na ordem que você quiser. Não, mas é melhor mesmo. Isso aqui eu que pulei. Paulo Andrade está perguntando para o pastor aqui. Vamos assistir. Pastor, quero tirar uma dúvida que tem me incomodado. É pecado namorar o ex-namorado de uma amiga? Eu sei que pode parecer errado, mas estou apaixonada por ele, não sei o que fazer. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Como lidar com essa situação de forma correta diante de Deus e também em relação à minha amizade? Olha, Cada vez mais difícil, né, pastora Aloysio? não, na verdade, eu não consigo enxergar o problema que ela está enxergando. Eu, honestamente, nem acho que a Paula está sendo totalmente honesta. Eu duvido muito que ela vai escolher a amiga no lugar de um cara que ela está apaixonada. Por esse cara apaixonado, ela larga até pai e mãe, quanto mais amigo. Então, assim, não é totalmente sincera. Se está apaixonada e a sua amiga não concorda, como você pode namorar alguém que me rejeitou? Você não é minha amiga.
né? Bom, rejeitou você, mas está aceitando a outra, aleluia, né? Então, se ele está correspondendo, o que eu posso dizer? Infelizmente, a sua amiga vai ter que procurar outra amizade. Sim. Né? Ah, mas como é que é isso, pastor? Tadinha, eu não estou sendo desamorosa. Não, você está sendo normal, gente. Nem todos podem ir sempre conosco. Alguns só vão até uma certa altura da jornada. Sim. No caso dela, ela chegou no momento que ela não vai mais. Ela fala, não vou conviver com você e meu ex-namorado. Na minha opinião, acho que ela pode estar até certa, né? Não é o que eu faria. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas já estou falando aqui na rádio, né? De mim mesmo. Mas eu só tive uma namorada. E ela se casou, fora minha esposa. E ela se casou com um irmão que era meu discípulo. E nunca cortei relacionamento, nem com ele, nem com ela. Sim. Entende? Porque eu entendi que não era para ser com aquela, era para ser com essa. Então, o que passou, esquecemos. Mas tem gente que não tem essa maturidade. Ele simplesmente guarda ressentimento, nunca mais quer ver ninguém, quer vê-lo na sua frente. E traz, às vezes, consigo um conceito também equivocado. Se você me ama, você não pode gostar de quem não gosta de mim. Entendeu? Esse é um problema. Se você me ama, você não pode gostar de quem não gosta de mim. Então, se a sua vida é assim, você está sempre colocando uma situação de exclusão. Ou um ou outro. E às vezes é desnecessário isso. Pessoas assim acabam sozinhas. E faz também parecer, pastor, que assim, a sua vida se resume àquilo, né? Se torna um problema tão grande que você não consegue mais ir adiante se isso não for resolvido. Pois é, mas tudo tem a ver com orgulho, né? Ela é tão maravilhosa, como é que alguém pode terminar um namoro com ela? Exatamente. Como alguém não pode ser apaixonado por ela? Porque ela é tão maravilhosa, eu tô falando mais da amiga, né? Sim. Mas a amiga que é o problema aqui, né? Se não tivesse a amiga contrariada, Tava tudo- a Paula estava bem. Tava. Tá apaixonada, correspondida, aleluia, né? Mas, Paula, eu vou te dizer, seja honesta. Você sabe, eu sempre orei para Deus guardar as minhas filhas da paixão. Porque paixão é pior do que droga. Droga, você ainda coloca no centro de recuperação. Mas paixão, a menina muda para Coreia do Norte com o cara. É verdade. Entende? Ela vai embora com ele e o pai e a mãe ficam para trás. E ela não faz isso porque ela odeia o pai e a mãe. É porque a paixão, Deus criou para ser assim. Deus criou a mulher para se apaixonar e ir embora, né? Então, minha querida, ainda que eu respeite muito a sua amiga, você não vai largar essa paixão por causa dela mesmo. Como você diz, segue o conselho, sim, pastor. Pastor, e ela tem uma preocupação aqui com relação a como que Deus está olhando para essa situação. Mas ela tem que ver que na vida nós temos muitas situações naturais que ela não tem que dar tanto valor ao que Deus está preocupado com aquela situação. Não é uma questão, não tem nada de errado acontecendo. Pois é. Né? Agora veja, você é de uma igreja pequena, lá tem 100 membros, né? 45, 50 jovens. Então, inevitavelmente, essa situação vai acontecer. Vai acontecer. Aí você sai da igreja? Terminei com o João, agora ele tá lá com a Marlene. Ah, eu vou sair da igreja. Não. Entende? Então, assim, não faz sentido. Não faz então tem que sentido, crescer. Né? Tem que crescer e entender que a pessoa tem direito, sim, de namorar. E por que que tá namorando? Justamente porque ainda pode terminar. Não estaria casado. Exatamente. Então, se ele não pode exercer o direito de terminar, então vocês não estavam namorando. Você estava casando, Isso. né? E muda também quando diz casamento. Aí não tem nada a ver, né, pastor? Desejar esposa ou marido de alguém, aí já é... Ah, não. Aí você pulou o córrego assim longe, né? Porque às vezes ela que perguntou a Paula tá se sentindo como se fosse isso, mas não foi casado, então não tem Não, relação. exatamente. Não houve casamento, não tem uma aliança envolvida, pode terminar e pode namorar com a outra. Isso. Vamos então, porque o Eduardo Clemente, de Aparecida de Goiânia, ele tá dizendo aqui, ó, pastor, uma pessoa cristã que tem convicção de que é homem, mas às vezes ele sente coisas estranhas por alguém do mesmo sexo. Significa que é homossexual, pastor? Como identificar esse tipo de sentimento? É recomendável que a pessoa procure ajuda para entender o que está vivendo? Traduzindo, pastor, tem pensamentos homossexuais, faz da pessoa ser um homossexual? Então, se o seu pensamento é o que te define, então se você pensa em matar alguém, você já é um homicida. Então você tem que ser preso, porque você pensou em matar, né? Então se você pensa
qualquer coisa. Vou comer aqui essa carne inteira. Significa que você comeu? Também não. Então é pensamento. Aí você fala, mas não é o pensamento que me define? Não, o que te define é a sua fé, a sua convicção. Exatamente. Ok? Claro que a fé também envolve entendimento, mas é isso que te define. E você precisa de entender, Eduardo Clemente, que nem todo pensamento que vem à sua mente procede de você. Então tem uma frase que eu sempre gosto de citar, eu sei que é uma frase muito batida, mas muito verdadeira, que diz o seguinte: você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. O pássaro é o pensamento. Você não pode impedir que pensamentos venham. Pensamentos vêm e até você fica surpreso. Fala, meu Deus, o que eu estou pensando? Por quê? Porque não veio de você. É um pássaro que veio de fora. Você sabe, vivemos cercados nesse mundo espiritual e demônios não têm o poder de ler sua mente, mas eles podem lançar sugestões, pensamentos na sua cabeça que não são seus. O que você deve fazer nessa hora? Rejeitar. Dizer, isso não tem nada a ver comigo, que bobagem maior. Né? É assim que você lida com os pensamentos todos, que são absurdos. Né? E às vezes as pessoas elas se espantam com o que são capazes de pensar também, pastor. Eu vou dar um exemplo. Um irmão, depois aconselhar comigo e diz, rapaz, eu preciso de oração, pastor, porque eu pensei em bater na minha esposa. Eu falei, mas você fez? Ele falou, não fiz. Então, vamos orar aqui, mas rejeita esse pensamento. Exatamente. É muito ruim as pessoas que falam tudo o que pensam. Essa é uma das coisas mais problemáticas. Só o louco, diz a Bíblia, fala tudo o que lhe vem à mente. Então, por quê? Tem coisas que vêm à mente que não são suas, que não te definem, mas passou pela sua cabeça por um momento, não é? Então, agora, no caso aqui, talvez, ele pode estar falando de algo que é repetitivo, constante, né? Então, se constantemente você está pensando um pensamento homossexual, eu diria que você ainda assim precisa de definir com clareza o que você crê. Então, você crê, Eduardo, que você é uma nova criação? Então, se você crê que é uma nova criação, Deus mudou a sua vida. Viva de acordo com a sua fé. A fé é sempre relacionada com a palavra e não aos pensamentos que vêm. Sim. Uma coisa que ele perguntou aí também, que é como identificar esse tipo de sentimento. É porque viver por sentimento é perigoso, né, pastor? Eu sinto que eu tô triste, logo tudo vai dar errado. Não, tem dias que o sentimento não tá indicando a verdade. Não, a palavra sentimento aí nem é tão boa, mas são sensações que as pessoas têm. Sensações, sentimentos, elas são resultados de pensamentos. Nunca é o inverso. Você não pensa no que sente. Você sente porque pensou. Só que às vezes o nosso pensamento é rápido. Nós pensamos algo rapidamente, já nem nos lembramos mais do que pensamos, mas a sensação continua. Aí, acontece frequentemente, de você sentir uma angústia repentina. Você fala, não sei porque eu estou sentindo isso, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas se você pedir ao Espírito Santo, ele vai te mostrar o que você estava pensando. Entendeu? Então, às vezes é comum acontecer, vou dar um exemplo assim, você está no carro e de repente alguém corta você e você pensa, poxa vida, quem esse cara pensa que ele é para fazer isso comigo? E não sei mais o quê, e você fica nervoso. Aí alguém distrai sua atenção, você esquece do pensamento, mas o nervosismo continua. Entende? A sensação continua. E aí você fala, então tá errado, eu não posso sentir as coisas. Não. Sentir não é o problema. Sentir é só um sintoma. Qual é o problema? Pensamento. Então, corrige a sua crença que as emoções por si só são consertadas. Por isso que a Bíblia fala transformáveis pela renovação da vossa mente, né, pastor? Porque a mente vai, uma vez uma mente renovada, transformada, ela vai alterar as sensações que a pessoa tem. Sim, claro. As suas emoções seguem o seu pensamento. Então, você acorda de manhã pensando, Deus está irado comigo, eu fiz muita coisa, Deus não me perdoou, como é que eu vou fazer? Você vai ter um sentimento em relação a isso. De quê? De medo, culpa, abandono. Mas aí, você renova sua mente e você fala, não, eu sou filho. Eu sou filho. Meu pai me ama. Eu sou amado. Ele cuida de mim. Já muda a sensação. Você já passa a sentir segurança. Então, seus sentimentos são resultados de pensamentos e crenças. Pastor, Provérbios 23:7 fala, cara,
assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Na verdade, a palavra lá não é pensar, é imaginar. Imaginar? Porque imaginar é algo mais preciso, porque nós pensamos com imagens. É difícil para nós, às vezes, detalharmos isso, né? Sim. Porque a nossa tendência é sempre pensar escrito, né? Se você pensa numa palavra, você pensa na escrita. Isso. Né? Crianças não são assim. Elas só pensam em forma de imagens. Entendeu? Nós também pensamos em forma de imagem. Isso significa o quê? Que você tem uma imagem a seu respeito. E a imagem que você tem a seu respeito é a sua crença, a seu próprio respeito. E é isso que você se torna. Se não era, vai se tornar. Mas tem se tornado porque tem sido a crença. No dia que a sua mente for renovada e a sua crença alterada, a imagem também muda. É o que Paulo diz então, né? Tudo que honesto, justo, verdadeiro, louvável, virtuoso, seja isso que ocupa o vosso coração. Vosso pensamento. Vosso pensamento. Por quê? Porque você tem controle. Que esse é outro conceito equivocado. As pessoas acham que pensamento é como um membro sem controle. Né? Imagina meu braço sem controle. Aí eu passo perto de alguém, o braço bate nele, eu falo, não tenho culpa, foi meu braço que bateu em você. Né? Porque parece que a nossa mente é assim, eu não tenho controle das coisas. Então preste atenção, você não tem controle do pássaro pousar na sua cabeça. Mas você tem absoluto controle de não permiti-lo fazer um ninho. Amém. Todos nós temos. Fazendo então a pergunta, pastor, porque Einstein, o cientista, diz que a imaginação é algo importante além da ciência. Então, imaginação, pastor, é algo importante para os filhos de Deus? Eles devem cuidar dessa imaginação? Vou dar um exemplo. Eu imagino o futuro da minha família, do meu trabalho, daquilo que eu tenho feito, dos planos que eu tenho feito. Então, é claro que a imaginação, ela é importante. O problema é que nós vivemos cercados de religiões da nova era que estão o tempo inteiro, né, falando da lei da atração, essa coisa toda, e relaciona tudo isso com a imaginação. Você imagina, então vai ser realidade. Então, por causa disso, muitos crentes têm até receio desse assunto, não tocam nesse assunto, porque isso é coisa, né, esotérica, mística, né? Mas a verdade é o seguinte, é que a sua boca deve falar do que está cheio o seu coração. Inevitavelmente ela vai falar, mas nem sempre, porque a pessoa pode se segurar. Né? Então a boca vai falar. A palavra de Deus diz que a nossa fé é uma expressão vocal. Eu criei, por isso falei. Mas eu falei do quê? De uma imagem que está dentro de mim. Então eu creio que eu sou um homem abençoado, minha família é abençoada, eu sou próspero, sou saudável, né? Vou crescer. Então eu tenho uma imagem. Aí quando eu falo de acordo com essa imagem, eu estou liberando fé para aquilo. Agora, quando você fala, mas a imagem é outra, não resolve. E às vezes acontece isso. Você tem uma imagem ruim da igreja ou de um filho seu. Não, esse menino não vai dar em nada, menino estúpido, menino não aprende, sua imagem é ruim. Mas quando você vai falar, pelo menos você fala coisas boas. Não, meu filho, Deus vai abençoar. Mas você não consegue ter fé, porque está havendo dissonância entre o que você vê dentro de você e aquilo que você está vendo fora. Então, fale do que você quer ver. E o que você quer é a imagem dentro de você. Então, antes de mudar fora, muda dentro. Amém. Pastor, por isso é que é importante confessar a palavra, concorda? Sim. Quanto mais você confessa a palavra, mais imagens serão geradas dentro do seu coração, não é, pastor? A Bíblia tem muitas imagens. Você vê, o Salmo 1 fala, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Olha, são imagens. Todas. Você tem que se ver. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha do pasto dele, ele é o meu pastor. É uma imagem, né? Eu gosto muito desses salmos que falam de imagem. O Salmo 128 também diz, né? Que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Aí vem as imagens, sua esposa é como videira carregada de uva ao redor da sua mesa, seus filhos são como rebentos da oliveira, né? Então, imagens, são imagens. Então, você não é uma árvore que nasceu no meio da selva, não, você foi plantado junto a correntes de água, no jardim de Deus. Amém. Você foi cultivado. Amém. Essa é a imagem. Então, fique com a imagem da palavra. Aleluia. Glória a Deus.
Pastor, esse da videira e da oliveira é loucura, né? É, maravilhoso. eu A acho. videira você já fica com vontade de ir lá colher um cacho de uva. E se embriagar Isso, do seu exatamente. vinho. É por isso que é divertido esse programa, viu? Glória a Deus. Esse podcast. Aleluia. Vamos então para a participação do Marco Aurélio antes do intervalo. Aqui o Marco Aurélio, ele faz uma pergunta em forma de vídeo. Vamos soltar a pergunta dele agora. Olá, pastor Luiz, tudo bem com o senhor? Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem e eu sempre respondo, mas agora querendo ouvir a opinião do senhor, é sobre a questão da ambição. A ambição ela é sempre negativa do ponto de vista bíblico? E outro ponto, em que momento que ela se torna pecado? Um abraço. Muito bem. A Bíblia fala que devemos viver contentes. Contentai-vos com as coisas que tendes, diz Hebreus capítulo 12. Não ande, não corra atrás do dinheiro, não faça desse alvo de ser rico o seu alvo prioritário na sua vida. A Bíblia fala isso muitas vezes. E a ganância, essa ambição desenfreada, é que é a raiz de todos os males, é o amor do dinheiro. Mas é óbvio que você quer prosperar, entendeu? Então você pode estar sempre contente e grato, e mesmo assim dizer, mas eu não estou satisfeito ainda, eu quero um pouco mais. Isso não é contraditório. E você, como um pai de família, um homem, como você pode viver sem ambicionar, no bom sentido, uma vida melhor para sua família? Então você se casou, não tem casa. Pois eu acho que como homem você tem que orar para ter uma casa. Ah, mas não é ambição? Não, você precisa de tê-la, vai ser bom para você e sua esposa, né? Depois de ter a sua casa, seus filhos nasceram, você quer que eles estudem numa escola boa, você fala, eu preciso prosperar, que eu quero pagar uma escola melhor para os meus meninos. Então isso é ambição? Não, isso não é essa ambição desenfreada, isso é um desejo de progredir. Então esse desejo de avançar, de progredir, tem que estar presente em todo homem de Deus. Amém. Isso envolve todas as áreas da vida dele. Então eu quero progredir ministerialmente, quero que a minha igreja cresça, quero que a minha igreja também tenha um prédio próprio, né? Quero que a minha casa, os meus parentes, na empresa que eu trabalho, eu quero que a minha empresa também avance, eu vou trabalhar pelos alvos da empresa. Amém. Isso é o que se espera de homens de Deus, né? Que abençoam aquilo que está ao seu derredor e também clama pela bênção na sua própria vida, na sua própria casa. Então, Marco Aurélio, não tenha receio de querer receber mais de Deus para ser uma bênção, né? Porque tudo que você tem é para abençoar. Deus quer que você seja um canal de bênção. Agora, lembre-se disso, não viva na ganância. A ganância é aquele que não consegue pensar em outra coisa. Ele nem desfruta do que Deus tem dado, porque ele está sempre pensando no que não tem, ou ainda não recebeu. Então, essa é uma pessoa que não desfruta da vida, né? E a Bíblia fala que essa pessoa atrai para si muita tribulação. Muita luta. Que o tempo inteiro só quer crescer pelo crescer e não para desfrutar, né, pastor? Por quê? Porque na cabeça dele, ele é o que ele tem, né? Vê que crença é uma coisa importante. Se eu sou o que eu tenho e eu não tenho nada, então eu sou um nada. Então eu não posso admitir que eu não sou um nada, não é? Agora, se eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, mesmo que eu não tenha por enquanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Não é? Então, você vê, a sua crença afeta profundamente. Agora, volto a dizer, se você se converter a um homem de Deus, querer prosperar, querer avançar, é algo natural para você. Poderia comparar, pastor, com aquela criança que ela tá almoçando, feliz com aquela refeição, mas aí ela diz, eu quero mais. Pode. Já comi, gostei, estou grato, mas eu gostaria de mais. Sim, isso não é ganância. Mas uma criança que come ininterruptamente o dia inteiro, ela tem um problema. E vai ter problemas. Então, mesmo que acontece com comida, pode acontecer com sexo, pode acontecer com dinheiro, né? Pode acontecer com qualquer coisa. Qualquer coisa que vira uma obsessão na sua vida pode te trazer problemas. Entretenimento. Tenha cuidado, entretenimento pode virar um vício. Então, estamos cheios de desequilíbrios, né? Tem que tomar muito cuidado. Como a gente já tem o tempo aqui, eu vou fazer um rápido intervalo. Não saia daí, você que acompanha o podcast, porque na volta o pastor Luiz comenta essa notícia da descriminalização do aborto
avançando no Reino Unido. Então, antes nós já tínhamos o aborto legalizado, mas com restrições, e agora seguem aí para outras restrições caindo, e claro, o Reino Unido protagonizando mais um assunto polêmico, já que recentemente nós tivemos a notícia de um homem que foi preso por orar em silêncio na porta do hospital. Então, o pastor Luiz comenta tudo isso na volta do intervalo da Perspectiva da Graça. Não sai daí. Em novembro de 2025, realize seu sonho de conhecer Israel com pastor Aloysio Silva e pastora Márcia Silva, caminhando onde Jesus andou. Sua leitura bíblica não será mais a mesma, com uma experiência vivida presencialmente. E uma novidade, batismo no Rio Jordão para juvenis a partir de 12 anos. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 62991878888 ou pelo site viabrasilturismo.com. De volta à Escola da Graça Cast. Para quem está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal do pastor Aloysio aqui no YouTube e enviar para alguém que precisa ouvir essa palavra. Não deixe dessa oportunidade tão fácil de enviar. Pega aí o link, manda no grupo do WhatsApp da família para o pessoal assistir. Vamos à notícia, o pastor Aloysio comenta agora. Perspectiva da Graça, põe na tela para nós. Descriminalização do aborto avança no Reino Unido. O Reino Unido protagoniza mais um capítulo polêmico no debate sobre o aborto. Dia 17 de junho, a Câmara dos Comunistas, dos Comuns, Isso. aprovou uma emenda ao projeto de lei sobre delinquência e polícia, descriminaliza o aborto em todas as fases da gestação. E isso tudo na Inglaterra e no país de Gales, e a medida foi aprovada. Só dizendo dos votos aqui, a maioria de 379 votos a favor e 137 contra, e agora segue para análise na Câmara dos Lordes. E, atualmente, a legislação permite o aborto apenas até a 24ª semana de gestação, e a nova proposta, mulheres não poderão mais ser processadas por interromperem gestações, mesmo após esse limite, foi o que foi votado. Pastor Aloysio, e a notícia de um homem que foi preso também orando em silêncio na porta do hospital contra o aborto. O que nós podemos enxergar desse assunto num país tão importante como a Inglaterra? Olha, em primeiro lugar, o aborto já existia lá, já era legalizado. Em 24ª semana, são 6 meses. Se você vê um feto de 6 meses, ele é um bebê. Ele está pronto. Muitos, inclusive, prematuros, sobrevivem. Então, é um negócio, assim, angustiante pensar em matar um bebê de 6 meses. Mas agora pode ser até o 9º. Mas aí, realmente, o médico vai ter que colocar a mão lá dentro do útero e matar a criança, porque não tem jeito. Qualquer coisa que usar para expelir, ela vai nascer, né? Então, é uma coisa que me angustia muito. Mas, ao falar isso, eu preciso dizer para você que já abortou no passado, a graça de Deus disponível para você. Amém. Nunca nos ouça com uma voz de condenação. Não estamos aqui para condenar. Eu não sei a angústia, eu não sei a luta que passa no coração de uma mulher para levá-la nesse nível de desespero ao aborto. Quem sou eu? Eu não sei, eu sou homem, né? Eu nunca engravidei, jamais engravidarei, eu não sei. Então não cabe a mim julgar nem condenar ninguém. Então você que teve essa experiência no passado ou recente, saiba disso, tem perdão disponível, graça disponível, amor de Deus abundante para você. Amém? Amém? Agora, dito isso, nós precisamos também dizer que somos contra essa prática. Nós somos contra essa prática porque ela vai contra o princípio básico do Evangelho. Jesus veio para nos dar vida e não para tirar vidas. Então, a solução de Deus para o problema de uma mulher dessa não é tirar a vida. Ah, mas qual é a solução então? Ela foi violentada e agora ela vai ter que aguentar 9 meses. Eu compreendo isso também. Acho isso extremamente pesado, né? Mas Deus tem uma solução. Então é preciso crer na solução divina, mas é óbvio, o mundo não crê. Por isso que no mundo eles preferem fazer isso, que é o aborto. E hoje em dia são milhões de abortos que acontecem todos os anos, não é? Eu não vou nem falar números aqui, mas já ouvi coisa em torno de 15 milhões só nos Estados Unidos por ano.
Então, assim, é uma geração inteira sendo impedida de vir. E é o diabo que está por detrás disso. Porque ele é que veio para matar, roubar e destruir. E por que ele quer impedir o nascimento de uma geração? Porque profetas estão chegando. Profetas estão se levantando. E o diabo quer impedir que eles venham. Então, nós temos que trabalhar pela vida. Amém. Isso é algo fundamental. Agora, a impiedade, ela se torna tão grande como aconteceu com esse homem inglês que estava de frente de uma clínica de aborto orando em silêncio. Estava orando em silêncio. O policial chegou, perguntou o que ele estava fazendo lá, ele não mentiu, falou, estou orando. E ele imediatamente foi algemado, foi preso, levado a julgamento e condenado. Que absurdo. Por quê? Porque não pode. Você não pode orar de frente de uma clínica de aborto, não é? Agora, quem sabe o que ele está orando? Entende? Como que um juiz quer legislar sobre a minha vida espiritual? Aquilo Entende? não foi nem proferido, né, pastor? Ele não falou em voz alta nada. Nada. Ele está falando com Deus, não é? Tudo bem, eu tenho certeza que ele estava orando com relação àquela situação ali. Mas talvez ele estava orando, Deus tem misericórdia dessas mulheres, ajuda elas. Quer dizer, ele vai ser condenado por isso? Porque na cabeça do juiz, ele estava condenando. Ele estava lá para poder julgar e mandar para o lago de fogo. Mas às vezes não. Às vezes estava orando, Deus, dá uma oportunidade, né, que essas mulheres entendam. Ele podia estar orando assim, mas o juiz condenou. Não pode. Não pode. Quer dizer, é um país, a Inglaterra é berço das liberdades civis. Entende? É um país que prega isso e vive isso por séculos. E agora, nesse país, as liberdades estão sendo restringidas, religiosas. Por quê? Porque esse mundo é um mundo anticristão. Anticristão. Então, se você está nos ouvindo, você também está nesse conflito, pode ser que você própria está grávida e está nesse conflito, né, de abortar ou não, ainda que no nosso país o aborto ainda não seja algo totalmente liberado. Mas eu digo para você, Deus tem uma solução para você. Você pode nos procurar, procure na vida da igreja. Nós queremos contribuir, ajudar nesse momento difícil a ter outras soluções que não sejam essas. E pastor, qual que é a sua palavra para mulheres que abortaram, né, que fizeram isso de maneira consciente, clara, e hoje se sentem condenadas pelo erro que Então, cometeram? eu já disse, a graça disponível para você, minha querida. É claro que você fez porque quis, mas Deus não está te condenando. Mas, pastor, eu pequei consciente, deliberadamente. Pois é, todos nós fazemos assim. Todo pecado é deliberado, não é? E há perdão na cruz para os pecados que você fez deliberadamente. Então, o seu pecado já foi levado na cruz por Cristo Jesus. Se você crê no perdão de Cristo, no sangue do Cordeiro, não há mais lembrança do seu passado. Nunca mais se lembre disso. Nunca mais toque nesse assunto, porque Deus já esqueceu. Entendeu? E ninguém precisa ficar sabendo. Você não tem que dar testemunho, né? Contar o que você fez no passado e agora o que você é. Não. Nunca conte, nunca fale nada. Esquece o seu passado. Esse negócio de ficar testemunhando coisas do passado é muito ruim, né? Expõe sem necessidade. Sem necessidade. Nisso, muitos vão nos acusar e dizer, vocês estão diminuindo a gravidade do pecado. Pois é, porque eles querem que nós sejamos os juízes. Nós não somos. Nós não somos juízes. Né? O juiz é Deus, não é? Deus é o juiz. E Deus, que é o juiz, nos deu Cristo. Por que eu vou dar para essa pessoa o fogo do inferno? Não eu. Eu vou contar para ela que há perdão para ela. Amém. Existe perdão para ela. E essa é a loucura da graça de Deus. É perdoar quem não merece ser perdoado. Agora, ao fazer isso, nós não diminuímos o tamanho do pecado, nós apenas aumentamos o tamanho do sangue de Jesus. Nós dizemos que ele é tão grande, mas tão grande, que não existe nenhum pecado que ele não possa perdoar. Entende? Estamos, na verdade, exaltando a obra de Cristo e não desvalorizando, como alguns imaginam. Amém. E nós temos a oportunidade, né, pastor, de, como homens pecadores, né, mas redimidos pelo sangue, né, uma expressão, eu fui muito tocado que o senhor tomou uma decisão e na decisão o senhor agia com misericórdia, porque o senhor usou o que a palavra de Deus, né, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O senhor pode falar sobre isso, porque é tão maravilhoso isso. Olha,
teve um dia que houve uma convenção na divindade. E a justiça chegou e colocou todos os nossos pecados. E ela exigiu que houvesse vingança, porque havia pecado mesmo. A sabedoria se levantou e falou, mas não tem jeito, não há um caminho possível. Aí a graça e o amor de Deus vieram e contaram a história da redenção. A justiça foi satisfeita, por quê? Porque eles vieram pagar a dívida. A graça veio pagar a dívida. E a misericórdia foi expressada na cruz. A sabedoria foi mostrada, na cruz. Então você vê que a graça, ela não contradiz a justiça. Entende? A graça só é maravilhosa porque Deus não nos perdoa de qualquer jeito. Não tem aquele negócio de você pecou, ele bate a mão no seu ombro e fala, vamos tentar de novo, vamos ver se agora você acerta, vamos esquecer esse assunto. Não, não é assim que Deus nos perdoa. Esse perdão seria um perdão injusto. Se Deus fizesse isso, ele não seria um Deus de credibilidade nenhuma. Perpetuaria a injustiça. Então Deus não pode deixar passar o pecado. Entende? Por isso que Deus se lembrou de todos os nossos pecados e colocou em Cristo. E Cristo pagou todos eles. Então, a graça de Deus, ela exalta a justiça. Na cruz, a lei foi magnificada, no sentido em que ela foi cumprida. E porque foi cumprida, ela foi encerrada. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora não tem para ninguém. E tem que fazer uma parábola disso aí, hein, pastor? Né? A convenção da sabedoria com a justiça, a graça e o amor. E a misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Tem um livro, A Cabana, tô ouvindo a história do senhor, tô me lembrando, né? Que a sabedoria na cabana, ela pergunta, tem pecado, quem vai pagar pelo pecado? E a conclusão se torna instantânea. O pai, ele diz, não, eu vou no lugar para poder pagar pelos filhos. Então foi exatamente o que Deus fez, né, pastor? Exatamente. Ele pagou. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final do nosso programa, conversando com a Joana Pereira. A Joana, ela colocou aqui uma situação e nós colocamos no final aqui. Ela está dizendo, pastor, eu sou professora de uma escola cristã. Eu amo trabalhar com crianças e confesso que em algumas situações eu tenho dificuldades, especialmente quando se trata de apelidos ofensivos, piadinhas e atitudes que se aproximam do bullying. Quero muito orientá-los da melhor forma possível, sem tirar a alegria dos alunos, espontaneidade e espírito de amizade entre eles. Meu desejo é agir com sabedoria e discernimento para saber o momento certo de chamar a atenção dos alunos quando fizerem isso. E eu quero fazer de maneira amorosa, firme e baseada na palavra de Deus. Como lidar com situações de forma prática, sem apagar a alegria da convivência dos meus alunos, ensinando os valores do reino desde cedo. Eu sofri muito bullying. Deus. Eu sei o que é apanhar na escola, porque bullying naquela época era tapa na orelha mesmo. Meu Deus. Hoje em dia, bullying é falar algumas coisas, né? Mas quando eu era criança, nas escolas, todo dia depois da aula... já era violência mesmo. Violência É a física. questão mesmo. Então, quando acabava a aula, o pau quebrava. Então, eu sofri muito bullying. Apelidos, né? Essa coisa toda. Eu penso que a primeira regra que a gente deve ter como cristãos é que nós não brincamos com a identidade de ninguém. Entende? Então, se aquilo é uma característica fundamental da pessoa e ela não pode mudar, não deveríamos também brincar. Acho que isso não é difícil de ensinar. Então, não brincamos com cor, com peso, com altura. É muito comum, né? Tampinha, varapau, não é? Então, nós não brincamos com essas coisas. E isso pode ser ensinado para as crianças, sim. Porque essas brincadeiras, elas são para humilhar, para diminuir, né? Agora, tem outras brincadeiras que são próprias de criança e que são muito divertidas. Eu mesmo ri muito já na escola. Já me contaram muitas situações, já vi situações muito engraçadas, mas que não depreciava ninguém. Eu acho que é essa sensibilidade, porque às vezes tem professores que são tão severos que a sala de aula é um lugar horrível, né? Ninguém tem liberdade para expressar coisa alguma, pensamento nenhum.
na minha opinião, o bom professor não transforma a sala de aula num lugar como esse, mas um lugar que seja agradável. E ele próprio faz as brincadeiras. Mas eu sofri bullying até na faculdade. Eu me lembro um dia, não foi comigo dessa vez, mas a gente estava numa aula, eu fazia psicologia, a gente estava numa aula e estávamos fazendo condicionamento reflexo. E estávamos usando um sapo na experiência, uma rã. E aí uma pessoa fez uma pergunta, o professor falou, olha, essa rã sabe mais do que você. Você quer ver? Vou fazer com ela, ela vai responder para você a questão. Então, veja, na faculdade, o professor já falou que era mais estúpido do que um sapo. Entende? Então, assim, isso não é o mais apropriado. Mas eu acho que tem certas brincadeiras que acho que são legítimas e válidas, devem fazer parte do ambiente de aula. Pastor, tem Fora uma quando coisa passa que do eu- limite, né, pastor Marcos? Tem uma coisa que eu sou preocupado, é quando começa a exaltar demais, colocar em evidência demais as coisas. O bullying existiu a vida inteira. A vida inteira. O senhor sofreu muito bullying, eu sofri demais também. E hoje eu não tenho problema por causa dos bullying que eu sofri. Então, o grande problema hoje é que exalta demais, aí começa a falar demais, é bullying. Valoriza bullying, demais, bullying. né, motor? Eu fico pensando essa situação do Vini Júnior. Ele carregou uma bandeira antirracismo. Mas já percebeu que quanto mais se fala no racismo, mais Ele racismo sofre. Mais racismo ele sofre. mais sofre e Coitado. mais acontece. Por causa Mais da acentua. exaltação, né, pastor? Olha, eu creio que temos que ser contra o racismo, porque é uma coisa absurda, ilógica, irracional, que não deveria existir, realmente. Mas eu concordo com você, vivemos um tempo em que o pensamento, a ideologia é vitimista, entendeu? E todo mundo se sente vítima. Você é vítima do patriarcado, do matriarcado, você é vítima do preconceito, do machismo, você é vítima do bullying, você é vítima. Então, quem é vítima, ele fica o tempo inteiro sofrendo, né? Porque ele não tem poder de mudar coisa alguma. Então, essa coisa do vitimismo, às vezes, está impregnado já, em muitos lugares, e às vezes até mesmo nas escolas cristãs. E precisamos sair fora disso. Você é o agente da sua história, você faz escolhas. Né? Então, a minha mãe era muito brava comigo. Um dia eu falei para ela, mãe, aquele menino lá quer me bater. E ela falou, olha, você tem que aprender desde cedo a resolver seus próprios problemas. Vai lá e resolve. Fui, levei uma cachapada, aí voltei para casa feliz. Por quê? Resolvi. Resolveu. Você bateu no menino? Não, apanhei. Mas resolvi. Mas Teve enfrentou. uma atitude. Resolvi. E sabe, o menino depois virou meu amigo. Olha aí, que Entende? loucura. Mas eu tinha o quê? 8 anos de idade. Mas assim, durante muito tempo eu falei para ela, isso não tá certo. Uma boa mãe vai brigar no lugar do menino. Mas ela não achava isso. Ela achava que uma boa mãe deixa o menino aprender a resolver seus próprios problemas. Mas era assim quando eu era criança. E eu não cresci amargurado por causa disso. Muito pelo contrário. Me tornei muito mais autônomo, muito mais capaz de lidar com as circunstâncias. Mas hoje em dia, o que você vê nas escolas é o pai vai lá brigar com a criança, com a outra criança. Com a outra. Entendeu? Cria um pé de guerra Não, por aconteceu causa isso disso, né? agora na internet aí, um pai Agrediu uma criança. agredindo uma criança. Isso acontece Por causa cotidianamente. disso. E aquele negócio também, pastor, antigamente era muito notório que se o aluno não entendeu, ele precisa buscar. Mas agora, hoje em dia, é o seguinte, o aluno não entendeu, é o ensino todo. É que está vítima. errado. Ele é vítima. Precisa facilitar e não está entendendo porque você não ensina direito. Eu estudei em escola pública de qualidade questionável. Não quero falar mal de ninguém, apesar que uma delas nem existe mais. Mas, assim, é escola pública. Nunca estudei em escola particular, a não ser na Universidade Católica, fazendo a faculdade. Então, assim, eu vou dizer, a qualidade do ensino que eu recebi foi muito ruim. Mas eu considero que hoje eu me saí até bem. Eu consigo hoje compreender muita coisa, eu leio, entendo o que eu estou lendo, entende? Mas tudo, na verdade, foi fruto de um esforço pessoal para poder avançar. É porque no esforço pessoal, quem tem atitude, até as coisas ruins que cercam ele aprende com elas. Quem tem atitude é uma benção, né, pastor? E Não é outras vitimista. palavras, puxando até para nós aqui, né, pastor? O pecado antigamente é o seguinte, não, você tem que seguir a palavra.
Aí hoje em dia se adapta a palavra para encaixar no pecador. Não é que você tá errado em viver dessa forma, né? O evangelho, ele tem maneiras de te abraçar mesmo você fazendo isso ou aquilo, né? Bom, quando isso, eu não sei se isso existe, se existir é um absurdo, né? Quando alguém usa do evangelho para dar liberdade à carne, ao pecado, está indo frontalmente contra o ensino da palavra de Deus. Né? Quando Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, logo em seguida, ele faz menção, né, do que os detratores diziam. Ele diz: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado, então, para que a graça seja ainda mais abundante? E ele mesmo responde: de forma alguma. Como é que vamos viver no pecado se nós já morremos? É muito bom. Já morremos para ele. Paulo não diz morreremos, né? Paulo não diz tem que morrer. Paulo conta um fato. Isso significa o quê? No dia em que você crê que Jesus morreu por você e te perdoou completamente, você nasce de novo. Amém. E esse nascer de novo quer dizer o seu velho homem agora está morto. Isso significa que mesmo que você queira continuar fazendo o que fazia, você vai sentir muito mal, porque você é outra criatura. Eu tenho um testemunho, sabe, pastor Luiz, sobre... até para ajudar a Joana, que falou, é professora, né? E as situações de dificuldade que ela encontra é quando tem piadas, apelidos e coisas que aproximam do bullying e etc. Mas o que a gente aprendeu com o senhor no presbitério, ministério, que tem circunstâncias e variáveis que às vezes são graves. O senhor sempre nos ensinou a fazer algo, não valoriza demais as coisas, né? Se a pessoa vem com um problema, aí você supervaloriza o problema, você faz afundar a pessoa mais ainda no problema. Mas se você desconsidera a gravidade, tocando para frente, ajudando a resolver, sem supervalorizar, as coisas avançam, né, pastor? É verdade. Porque tudo se resolve, né, pastor? Sim, e as coisas são sempre menos graves do que parece. Quando falo de relacionamento. A gente tende a supervalorizar, né, sempre. E A quando gravidade. E quando você aumenta o tamanho, se torna um gigante invencível, né? E talvez, por exemplo, na minha vida mesmo, Deus me deu a graça de várias conquistas. Pode ser que aquele tanto de bullying que eu sofri, ele me ajudou a impulsionar para ir para frente. Né? Eu acho que o elogio, o encorajamento, né, o carinho, o amor alcançam mais. Mas, claro. Mas eu acho também que você precisa de conviver no mundo real. Exatamente. Saber que tem desafios, né? Saber Agora, que vai ter que superar também relacionamentos que são tóxicos. Você vai ter que aprender. e só para testemunhar, pastor, tem muitas crianças no nosso meio crescendo debaixo do Evangelho da Graça, que é impressionante ver como a identidade dessas crianças é algo assim inabalável. Então, assim, elas são muito novas, mas não cedem a algumas provocações na escola, porque tem consciência. Eu sei De que quem eu sou são. em Cristo Jesus. Tem Identidade. consciência. Aí o bullying perde a força completa, né, pastor? Exatamente. Sim, porque a pessoa simplesmente despreza. Né? Quando você despreza a opinião de alguém, e essa é a melhor estratégia de fazer batalha espiritual, é aprender a ignorar as coisas que o diabo diz, e o diabo fala através da boca de pessoas. Quando você aprende a ignorar, não te atinge mais. Aleluia. E é assim que a gente caminha para o final do Escola da Graça Cast. Depois desse ensinamento, ouvinte, por que você ainda não entrou lá e seguiu o pastor no Instagram? Para quem ainda não segue, entra, segue a conta para perguntar e participar. Antes da gente finalizar, propriamente dizendo, eu vou só passar um vídeo aqui de uma inteligência artificial mostrando uma história da Bíblia. Na verdade, eu vou pedir à produção, coloca mais de um aí na tela. Pastora Luiz comenta na sequência. Pastora Luiz, a opinião do senhor sobre esse vídeo aqui. Vamos lá. E aí, família, desobedeci a Deus e faz 3 dias que tô dentro desse peixe. Galera, não compensa, uma caatinga. Salve, família! No desafio de hoje, nós abrimos o mar e Faraó tá vindo. Vou fechar esse mar e ele vai de arrasta, velho. Filha, tamo encurralado aqui na beira da água. Moisés tá ali, ó, só pensando. E os egípcios vindo igual mototáxi descendo ladeira. Ih, rapaz. Moisés deu um jeito ali. Bora, bora, bora. E então, pastor, esses vídeos de IA estão uma febre. Na internet tem vídeo desse para todo lado. O que o senhor pensa sobre essas histórias representadas? Olha, eu penso que quem está assistindo precisa de saber se trata de apenas bom humor.
Porque até a criança sabe a diferença entre uma aula e uma piada. Ela sabe. Aí se você assiste o vídeo dizendo, nossa, eu acho que foi desse jeito mesmo. Aí você tem problema mental. Você precisa de ajuda, né, psiquiátrica. Agora, se você vê um vídeo como esse, você percebe a intenção de quem fez, que é falar algo engraçado, divertido, de um fato bíblico, né? Eu acho que você precisa ter bom humor para lidar com isso. O meu maior receio não é desses vídeos engraçados. Porque você sabe, infelizmente, a pessoa que quer ser engraçada, às vezes ela pode ter um extremo, cair, escorregar ali em algum ponto ou outro. Mas você dá um desconto porque ela estava querendo realmente era só descontrair. O que me preocupa são aqueles vídeos que são feitos com a intenção de ensinar. Sérios, né? Passam a imagem de seriedade e que estão ali para ensinar. E isso aí me preocupa, porque isso pode ser muito mais maligno do que um videozinho desse. Entende? Você às vezes vê lá no Discovery Channel, documentário feito pela BBC. Né? Aí qual o título do comentário? Né? Mistérios da Bíblia que nunca te contaram. E aí eles pegam... Aí tem um outro que eu fiz esses dias, que era os livros que foram removidos da Bíblia, né? Os livros apócrifos. Veja, esse é um documentário muito, muito maligno. Se você assiste para absorver, você vai passar a duvidar da palavra de Deus. Verdade. E não crer na palavra. Então, mas quem está passando é uma emissora idônea, é um povo dito inteligente, sabido, é só doutores, né? Agora, isso aí todo mundo sabe. Isso aí é algum adolescente que fez, um jovenzinho, que só eles têm tempo para isso, e para fazer uma coisa engraçada e ganhar seguidor. Então, eu acho que isso aí é muito mais inofensivo. Uma coisa é fato, pastor. Torna ainda mais divertido imaginar o mar se abrindo, né? Não só o mar, como os milagres. É uma IA criando imagens, mas você consegue visualizar coisas que você só imaginava. Não, eu achei essa de Moisés aí muito legal. Eu não vejo maldade nenhuma nisso, né? Então tem lá um hebreu, você passou essa, né? Sim. Tem lá um hebreu, ele fala, rapaz, o faraó tá vindo ali atrás, o negócio vai ficar feio. De repente ele fala, Moisés arrumou uma saída ali, vamos lá. E vê o mar abrindo, né? Por favor, se você não acha isso engraçado, você tá precisando de melhorar alguma coisa no seu humor. E na verdade, o humor nem deprecia, só valoriza aquilo que tem valor, né? Nesse pastor? caso, sim, não vejo nada maldoso nisso, né? Nós deveríamos olhar isso como você mesmo disse, não deveríamos valorizar demais isso. Exatamente. Pastor, eu lembrei de uma coisa que hoje eles estão fazendo muito aí, né? Na base de ensinos. Por exemplo, a vida inteira, a Bíblia, os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus sempre concordou que os que serviram Elias foram corvos que trouxeram pão, né, para ele. Agora, hoje alguém fala, não, corvos ali, a versão, você pode ver que a versão original eram árabes, porque corvos não trariam. Depois de quase 3 mil anos, né? Pessoas falando a verdade, aparece alguém dizendo que não é verdade. Que não é verdade, eram árabes, não eram corvos. O senhor já viu isso, né? Graças a Deus, essa bobagem eu não tive oportunidade de ver, não. Essa eu fiquei livre. Eu falei assim, depois de 3 mil anos, aparece alguém com uma novidade, aí todo mundo acredita que não eram corvos de fato, né? Eram árabes. Tá aí outra coisa, a pessoa assiste o filme Noé, de Darren Aronofsky, e aí ele pensa que tudo que tá lá é o que tá na Bíblia. Deus que me livre, aquele filme é nojento. Sim. Olha, ele começa, eu acho muito engraçado, como a incoerência da mente mundana é grande. Ele começa com Noé junto com seus filhos, em cima da montanha, e o menino vai arrancar uma plantinha, ele fala, não arranque essa plantinha, deixa ela viver. Muito legal. Pois no final o cara queria matar os homens. Porque a praga do planeta é a humanidade. Nós é que somos o vírus. E Noé vira um louco assassino. Pois é. Olha como é que podem distorcer tanto a Bíblia desse jeito. Né? As pessoas falam, mas isso é licença poética. Mas tudo tem limite. Você tem licença poética, mas não pode escrever outro livro. Né? E misturar, que foi o que ele fez, né, pastor? Pega o Alcorão, mistura com a Bíblia, coloca histórias da crença religiosa, o que estudiosos preveem.
E a pessoa aceita, aquilo é a verdade. E põe a mentalidade atual Isso. no meio disso tudo. Vamos Como salvar aqui- as como aqui plantinhas é e matar muito os homens. Produzido por Hollywood é mais perigoso do que esses vídeos de brincadeira. Ah, não tenha dúvida. Uma novela ou um filme, uma série, pode ser muito mais prejudicial do que esses Do que um pequenos filme vídeos. Mas Isso seja aí, cauteloso com tudo. Amém. Isso aí, pastor, é aquele documentário dos alienígenas dizendo, eles vão abduzir. E aí chega o arrebatamento, o que a pessoa vai dizer? Os alienígenas abduziram. Levaram. E aí não dão crédito para a palavra que já profetizou o arrebatamento. Que Deus nos ajude. Pastor Aloysio, que alegria estarmos essa hora com o senhor aqui, finalizando dessa quarta-feira e já dizendo, pastor, sempre muito grato em podermos estar juntos. Quarta-feira que vem estamos de novo aqui nessa mesa. Um abraço, Amém. pastor. Se o Senhor permitir, pastor Guilherme, vamos estar de volta aqui compartilhando. Envia pra gente suas perguntas, seus questionamentos e nós vamos responder aqui. E quero dizer para você que estamos fazendo tudo de maneira espontânea, sem planejamento. Manda sua pergunta, o seu vídeo e compartilhe conosco para a gente poder comentar aqui. Com muita certeza. Pastor Marcos Mota, um forte abraço, até o próximo programa. Até o próximo programa, Guilherme, pastor Aloysio, muito obrigado, pastor Rigonato, obrigado. Que bênção estarmos aqui no programa em que a graça do Senhor, ela é liberada para que você possa viver no descanso do Senhor. Aleluia. Pastor Rigonato, um forte abraço. É você mesmo que vai avaliar, que está me ouvindo, nos ouvindo, né, nesse programa tão rico, se tem como sermos os mesmos depois de um programa como esse. O privilégio está ao lado do pastor Aloysio, né, eu diria, como Paulo, aos pés do pastor Aloysio, né, pastor Marcos Mota. Que honra. Exatamente. Uma grande bênção, Guilherme. Eu vou finalizar fazendo um desafio. Atenção você que é jovem e como o pastor Aloysio disse aqui, você tem tempo. Produza um vídeo no véu aí do Google, né, mostrando o pastor Aloysio conversando com Jesus lá na Galiléia. Vamos ver se sai esse vídeo, pastor Aloysio? É mesmo? Tem gente que consegue fazer isso? Ah, eu não duvido de mais nada. Essa aí já tá arrebentando. Próximo programa nós vamos revelar. Mas aí é o seguinte, o desafio é, seja criativo. O mais criativo, nós vamos pensar num prêmio aqui para você. Então, programa que vem a gente revela quem cumpriu o desafio. Vamos ver o que sai daí, hein, pastor? Ok. Mais espontâneo que isso, impossível. Impossível. É Escola da Graça Cash. Quarta-feira que vem estamos de volta. Um abraço, até lá.